Advogado, professor e presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Santos, Cauê Alonso Talarico, pai de um autista, revela que lutar pelo filho e pela inclusão de todas as crianças com deficiência é sua razão de viver. A batalha é árdua? É árdua. É árdua porque a maior barreira, além das barreiras arquitetônicas e as físicas que a gente conta do modo geral, para mim a maior barreira é a barreira atitudinal. Então, é justamente o preconceito. Então, lutar, fazer com que as pessoas enxerguem que estão sendo preconceituosas, acho que é uma grande dificuldade. Você está você faz parte da comissão da OAB, você iniciou um trabalho, né, junto com a promotoria, relacionada às escolas, né? Me explica mais ou menos como é que é esse trabalho. Como as exclusões acontecem em todas as áreas da sociedade, mas os meus amigos, que na verdade eles não são membros da comissão, nós somos verdadeiros amigos. A ideia até partiu da Cristiane Zamari, da gente fazer uma parceria com o Ministério Público para visitar e conversar com todas as escolas, inicialmente particulares, para que a gente promova a educação dessas pessoas. E dessa forma a gente acredita que no futuro vai ser mais fácil combater o preconceito. Por quê? A partir do momento que você educa todas as pessoas a conviverem com a diversidade, elas começam a ver as exclusões. E eu acredito que no futuro elas percebam, que olhem para trás e digam, eu não acredito que meu pai ou minha mãe pensavam assim. Como é que eles podem pensar que essa pessoa não tinha condições de conviver aqui conosco? Então, por isso que a gente resolveu ter um ponto de partida, que a gente precisava de começar de algum lugar. Então, a gente pensou em começar com as escolas, com a educação. E é um ponto, acho que é mais importante, e é o certo começar por aí, porque acho que você tem que começar a educar não só os donos das escolas com relação a isso, mas as próprias crianças, né? Criar nas crianças desde cedo essa atitude de inclusão, né? É isso mais ou menos que você está tentando atingir, é exatamente isso. É fazer com que as pessoas, claro, que os donos das escolas percebam que aquilo não é custo, porque as crianças com deficiência ainda são vistas como um custo, infelizmente, mas também que os próprios colegas no futuro auxiliem nesse combate a esse preconceito. Eles vão ver que é possível e para eles vai ser algo já corriqueiro, já que eles convivem desde cedo com crianças diferentes. No caso, a gente está falando de pessoas com deficiência, mas o importante é conviver com as diferenças. Uma coisa, Cauê, você teve nas escolas, algumas você já fez, né? Você percebeu que falta o quê? Na verdade, o que não tem, o que deveria, como seria inclusiva, vamos dizer assim. Existem muitas barreiras ainda nas escolas, né? Escadas. Desde escada, degrau logo na entrada, o que para mim já é um símbolo de que a pessoa com deficiência, ou ela não é bem-vinda, ou simplesmente não se liga para ela. Você quer vir estudar aqui, se vira como você vai fazer para chegar aqui. O problema é totalmente seu. E quando você fala em inclusão social, na verdade é você auxiliar o próximo a conviver em igualdade. Sim. Não é solidariedade nem assistencialismo, mas é auxiliar o próximo a romper suas barreiras. Então, se você já logo de início, você dá de cara com um degrau, para mim aquilo é um símbolo de que aquela pessoa não é bem-vinda ali. Então, é exatamente esse ponto que eu queria pegar com você. Você falou que a barreira já é a própria não ter uma escada acessível, não ter uma rampa, não ter lugares que a pessoa possa entrar, não ter, por exemplo, corrimão para a pessoa segurar, já é uma barreira física, mas aquilo já serve como psicológica também. Também. A pessoa já chega já sendo jogada de lado, ou senão nem incluída, é isso? Exatamente. A gente tem, quando se fala em inclusão, a gente tem alguns períodos. Havia um período de exclusão, que essas pessoas eram segregadas ou até em algum momento aniquiladas, né, tendo sua vida eliminada. Você tem uma fase de integração, que é o que eu acho que a gente vive hoje, uma fase assistencialista, em que a pessoa com deficiência é vista como um coitado e que precisa da nossa ajuda. Sim. E o que se espera é a inclusão, em que a gente dê condições para que ela, com igualdade de condições, possa exercer seus direitos. No caso, o direito educacional, o direito à educação. Chico, uma coisa, esse é um trabalho da OAB e da promotoria. Isso. Como é que é o trabalho no caso de cada um dos dois órgãos aí? A OAB é uma comissão, vai fazer vocês estão preparando um relatório, é isso mais ou menos? Isso, a gente na verdade visita, conversa com as escolas, até porque a gente tem se deparado com muitas dúvidas que as escolas têm. Certo. O que elas podem, o que não podem exigir, o que podem e não podem, até onde elas podem ir. Então, na verdade, não é propriamente uma fiscalização. Na verdade, o intuito é de orientação e de diálogo.
Perfeito. Então, de troca de experiências, porque eles também têm, algumas escolas, nem todas, mas algumas escolas realmente têm experiências boas para contar para a gente e, de repente, compartilhar com outras escolas. Essa seria uma primeira fase. Numa segunda fase, constatados, né, as exclusões, até mesmo, em alguns casos, a discriminação, aí o promotor, claro que ele vai ter poder para analisar, mas ou vai instaurar um inquérito civil para um termo de ajustamento de conduta, ou se isso não for possível, ele vai acabar judicializando a questão. O que vocês da OAB fazem antecipadamente, pelo que eu percebi, vocês, nessa conversa, na verdade, é um ajustamento de conduta, não é? É um pouco isso. Você fala, olha, gente, precisa colocar uma... não é isso? Exatamente. Se adapta aí, né, vamos ajustar o que está errado, né? E justamente para não precisar instaurar inquérito civil. Exatamente. Então, na verdade, a gente elaborou um questionário em conjunto, aí a comissão junto com o promotor da infância. A gente elaborou um questionário, enviou esse questionário às escolas e elas nos devolveram esses questionários respondidos. Depois a comissão está indo em cada uma delas para analisar e poder dialogar justamente as respostas que estão ali no questionário. Algumas respostas que em princípio pareciam para a gente discriminatórias, chegando lá a gente viu que não era. Que a escola, então assim, a gente teve boas surpresas em escola de chegar, você tem intérprete de Libras? E no questionário eles responderam que não tinha nenhum. Quando fomos visitar essa escola, chegamos lá, tinha uma professora que eles não sabiam, mas que tinha um curso avançado em Libras. Nossa, né? Ou seja... Eles estão perdendo a oportunidade de estar bem. De atingir esse grupo de alunos. Excelência, né? De chegar a um nível alto. Exatamente. Então, assim, existem alguns trabalhos bem feitos por elas que também acaba sendo mal divulgado pelas próprias escolas. E, claro, também tem escolas que a gente foi que, coincidentemente, não tem nenhum aluno com deficiência matriculado lá. Eu acho que isso não é uma bela coincidência, não é bem uma coincidência, não é possível, né? É muito estranho que uma escola que seja uma referência, que tenha excelentes resultados, não tenha nenhum aluno matriculado lá com deficiência. Você acha que os pais, vamos tocar nesse assunto que você acabou de falar, já acha que essa é a sua grande luta, você acha que os pais têm que começar a sair não sei se é uma zona de conforto, porque não é uma zona de conforto, né? Não é. Mas você começar a denunciar a exclusão, né? A querer exigir como você está fazendo com o seu filho, né? Que você já deve ter visto em várias crianças, é sair dessa zona de conformismo, vamos dizer assim. Eu entendo que os pais passam. É uma carga muito difícil que é colocada em cima deles, a responsabilidade sempre recai sobre os pais. Exato. Mas essa luta não vai ter um bom resultado, ou pelo menos o resultado esperado, se não houver a participação deles. Claro que quando eu chego numa escola, olha, tem um degrau, ou só tem sala nos andares superiores, essas barreiras arquitetônicas, elas são visíveis. Agora, se o seu filho está tendo um bom desempenho escolar ou não, por conta da falta de atendimento da escola... Material pedagógico, material professor adaptado, especializado... Exatamente. Isso eu não vou dizer que nem, em alguns casos dá até, dependendo de como foi elaborada a prova, eu já vi situações em que aparentemente não foi o aluno que respondeu a prova e estava com uma nota alta. Então, ali, aparentemente, daria para perceber que a inclusão era um teatro, não era inclusão de fato. Agora, tem situações em que o aluno talvez não precise do professor mediador, ou precise de pouco tempo, ou basta para ele uma adaptação da prova, do material escolar, ou o currículo adaptado para ele, só que a escola não está fazendo, então o progresso dele não está sendo adequado. Como as escolas têm na cabeça que não pode haver repetência, eles passam, o aluno passa sem conhecimento nenhum, sendo que ele poderia, né, ter conhecimento agregado aí a ele, e isso para mim não é inclusão, isso é depósito de aluno. Você colocar alguém na sala de aula sem suprir as necessidades que ele tenha, isso é depósito de pessoas. Isso não é inclusão. Está ali mascarando uma situação, acomodando, né, uma situação, na verdade, que não deveria. E essa situação é ruim para todo mundo. Sim. Então, assim, por isso que eu digo que os pais precisam denunciar, porque você sabe o rendimento do teu filho, você sabe o que agregou de conhecimento a ele ou não. Então, você pode justamente denunciar. Se houve negativa de matrícula, como nós vamos ficar sabendo? A escola não vai dizer, ela vai dizer que a ocupação já estava completa. Como eu vou saber se o pai ligou e não tinha matrícula? Ele precisa denunciar.
Eu fiz recentemente, não recentemente, há uns 2 anos, uma matéria, uma menina que estava na escola estadual, e aí na particular estadual, ela tinha problema de visão, bem restrito a visão dela. E ela precisava de uma professora ao lado dela nas classes, uma professora auxiliar, para auxiliá-la durante a aula. E ela não tinha isso no Estado. Foi a mãe que denunciou, inclusive, falou, não aguentou mais, anda em exclusão. Né? Exatamente. E aí, quem ajudava ela era uma colega, um colega. Ela sempre dependia de um colega para poder ler, poder fazer, enfim. E não resolveu muita coisa, não. O Estado, aliás, o Estado é omisso, o Estado brasileiro, eu falo não só Estado como Brasil, como Estado, né, de direito, mas o Estado mesmo, como São Paulo, Minas, enfim, ele é omisso. Né? Ele não dá essa inclusão que a gente tenta luta. Isso também, você até conversou comigo anteriormente, em outra ocasião, falou que isso também reflete em remédios, em outros, né, em tratamentos. Não é? Infelizmente, os pais, as pessoas que têm esse tipo com deficiência são obrigadas a judicializar a questão. É isso? O judiciário está abarrotado de ações, não é à toa. E o maior devedor é o Estado em sentido amplo, realmente. União, Estado e município, né? Distrito Federal. Mas é remédio que você tem problema, ele não fornece. Um transporte público inadequado. Inadequado ou falta de adaptação no transporte público, ele às vezes consegue, mas claro que vai depender caso a caso, mas dependendo, você pegar uma criança com autismo, que tem alta sensibilidade ao barulho, e colocar numa período escolar cheia de alunos, ele não vai conseguir. Exatamente. Ele não vai conseguir chegar na escola, porque para ele o transporte aquele ambiente do transporte é um ambiente insalubre para ele. Exatamente. É isso que as pessoas não conseguem. Para ele talvez precise, talvez não individualizado, um carro só para ele, mas com menos pessoas, com barulho, ou um ambiente onde não tenha tanto barulho. Né? Você falou, isso não acontece, você está falando de escolas, falando de escolas particulares, escolas públicas, mas isso acontece também em cinemas, né? Em ambientes coletivos, precisa mudar também. Das calçadas da rua. Eu costumo dizer que quem tem filho pequeno e anda com um carrinho de criança, sabe o quanto é difícil andar nas ruas do país. É verdade. Não precisa, não precisa ser de cadeira de rodas. Lógico que para eles é mais difícil ainda. Mas para você que anda com uma criança, né, um pai ou uma mãe, ou um responsável que anda com uma criança com carrinho de criança, né, com carrinho de bebê, sabe o quanto tem buraco, o quanto tem desnível. Porque às vezes você olhar na calçada não tem buraco nenhum, mas ela tem uma inclinação totalmente inadequada. Se você anda com o carrinho todo torto, imagina uma pessoa com cadeira de rodas para andar ali. Ela vai cair. Nossa, é muito difícil. Ou tem relatos de pessoas com cadeira de rodas que dizem que quando vão atravessar a rua, a inclinação da calçada ela leva numa velocidade muito grande que ela não consegue frear e que ela acaba sendo jogada para o meio da rua. Ou jogada para dentro do canal. Então, assim, eu diria que para algumas pessoas, transitar é uma aventura. Quando você acha que vai demorar para as pessoas se conscientizar disso, né? Governantes, desde a parte pública, né? E a privada. Quando você acha que vai demorar ainda para a gente se tocar, apesar que já teve algumas evoluções, né? Mas ainda falta muito ainda. Falta muito. Falta muito, fica até difícil de dar prazo. Por isso que a gente começou pelas escolas. Entendi. Porque a gente quer começar com que essa geração comece a cobrar da geração mais antiga. Então, assim, olha, você não está vendo que você está sendo preconceituoso, você não agindo aqui, essa tua omissão também é uma forma de discriminação. Então, por isso que dentro da comissão nós resolvemos, e aí conversamos com o promotor, resolvemos começar por meio da educação, porque de verdade eu acredito que a educação é que pode transformar essa realidade. É muito mais difícil claro que também é possível, mas eu acho muito mais difícil você mudar a cabeça daquele que já tem opiniões formadas do que aquele que ainda está aprendendo. Exatamente. Se a pessoa, ninguém nasce preconceituoso, se a pessoa se torna preconceituosa, ela também pode aprender a tolerância, a diversidade, o respeito à diversidade. Então, e aí por aí, combater preconceito. Esse primeiro passo vocês já estão dando, na OAB, junto com a promotoria, fazendo esse levantamento, conversando com as escolas, enfim, falando que tem que melhorar. Qual vai ser o passo seguinte? Né? Vocês vão ter um grande relatório nas mãos, um diagnóstico muito violento, pelo menos das escolas da Baixada aqui. Isso. E qual vai ser o passo seguinte? É pedir, né? É esperar. Algumas escolas estão pedindo prazo para se adaptar. Se o prazo for razoável, e
as que pediram o prazo, acho que é razoável pelo nível de intervenção que tem que ser feito, não, conversando até com o promotor, não há problema nenhum de se esperar, apesar da lei ser de 2000. A lei de acessibilidade é de 2000. É verdade, estamos aí há 18 anos no mínimo. Isso, os prazos já se esgotaram. Mas eu acho que com esse instrumento na mão e a pessoa se comprometendo a fazer, o promotor depois tem uma ferramenta excelente para, se precisar judicializar a questão, resolver um pouco mais rápido, vamos dizer assim. Num segundo momento, vai ser inevitável isso. Ou as pessoas já estarão verdadeiramente incluídas, ou vai ser tudo judicializado, não vai ter jeito. Eu falei, você falou da lei de 2000, eu falei 18 anos, né? Eu falei que era no mínimo 18 anos que a gente já tem isso aí, porque parece que é uma coisa errada. Não, temos 18 anos, exato. Mas é mínimo 18 anos porque antes da lei, já tinham consciência que precisava mudar alguma coisa. Claro. Né? Então, pelo menos uns 5 ou 6 anos antes, já tinha falado, olha, tem uma hora que tem que fazer uma lei. Então, nós estamos no mínimo 18 anos mesmo. Né? Lei, a gente não precisa de lei para quase nada mais. Exatamente. Porque a gente precisa tirar as leis do papel. Então, na verdade, a lei da acessibilidade é de 2000, mas você já tem lei determinando e concedendo o poder para o Ministério Público intervir desde 89. Tá vendo? A nossa Constituição é de 88. Exatamente. Então, assim, prazo já houve para as pessoas se adaptarem. Exatamente. É que realmente acredito na mudança por meio da educação. E, às vezes, a punição é uma forma de educar. Então, eu acredito que, se não houver uma mudança voluntária, vai ter que ser por meio da punição. Existem aí, né, agora punições criminais, coisa que antigamente não havia ou não havia com tanto rigor, algumas penas foram aumentadas. Então, existem leis de toda a ordem, federal, estadual. Então, lei a gente não precisa mais, a gente precisa de atitude. Vou te fazer uma pergunta agora que vai acabar gerando outra pergunta. Na verdade, é vantajoso, assim, o investimento que a pessoa... Falando assim, investimento físico, num prédio, por exemplo. O investimento que você tem que fazer, no começo parece ser uma coisa dispendiosa. Mas você faz aquele investimento e isso aí é uma vez só. Está resolvido. Está resolvido. E né? esse público vai poder participar. Então, Exatamente. aonde você pense, você fala assim, é um cinema. Uma vez feita a rampa de acesso, né, separados os locais, lá a pessoa com cadeira de rodas ou qualquer outra deficiência vai poder frequentar o cinema, coisa que ele não podia antes. Então é um público que o empresário não tinha e que a partir desse investimento ele vai poder ter aí enquanto ele explorar a atividade. Da mesma forma as escolas. Uma vez eliminadas as barreiras arquitetônicas, aquele público que não podia estar lá ou era constrangedor estar ali, por isso ele não ia, agora estará lá. Então, mesmo quando a barreira é intelectual, a partir do momento, pelo menos eu vejo dessa forma, a partir do momento que você atende todos os alunos, você que é pai de uma criança sem deficiência, vai colocar o teu aluno naquela escola. Porque ele sabe que qualquer necessidade educacional que aquele aluno tenha, mesmo que não se enquadre no conceito de deficiência, essa necessidade vai ser atendida. A escola está preparada. A escola está preparada para todos, não é para alguns. Exatamente. Isso é inclusão. Eu vou tocar num assunto que as pessoas podem achar do programa que é meio, mas que coisa mais fria. Mas você tem consciência que isso é bem importante, né? Eu já conversei com você. É vantajoso o empresário, né, investir nessas pessoas, não é? É vantajoso para todo mundo, para o empresário. Porque a gente tem um problema de achar que ele não é ganhar dinheiro é algo ruim, imoral, e não é bom. Então, pelo menos eu, o que eu pretendo é que ele perceba mais uma oportunidade dele ganhar dinheiro. Sim. Que é um público que está afastado, por exemplo, do cinema, das escolas, e que a partir dali vai poder frequentar aquele local. Então ele vai poder ganhar dinheiro com aquilo. Não só com essa pessoa que tem a deficiência, mas a pessoa que ajuda, que apoia. Quer dizer, então vem mais gente, né? Claro. A família inteira, às vezes, né? É lógico. Passa a frequentar. Falo por mim. O meu filho não frequenta um determinado cinema da cidade. Ele não passa nem na porta. Por quê? Porque para ele, aquele ambiente é insalubre. É muito barulhento. A luz é muito escuro, né? Então não tem luz nenhuma. Ele não consegue. Às vezes, como meu filho não fala, mas às vezes é um cheiro que tem na sala. Ele não frequenta. Então eu já deixei várias vezes de ir no cinema. Alguns colegas do meu filho foram e nós não fomos. Ou seja, ele deixou de ganhar dinheiro justamente para a sessão não ser adaptada.
Então, se ele faz uma adaptação, ele ganha em público e ganha em dinheiro. Inicialmente, talvez ele tenha que fazer algum investimento, mas é investimento, ele vai ter retorno disso. Não é só custo. Eu costumo brincar assim, você não quer pensar em direitos humanos, não quer pensar no direito das pessoas com deficiência, tudo bem, seja preconceituoso e não pense, mas pense no seu dinheiro. No bolso. Pensa no seu bolso, que pelo menos você vai estar atendendo. Então, apesar de ser preconceituoso, ele vai estar ganhando dinheiro e as pessoas vão estar sendo, né, efetivamente incluídas pela sociedade. É isso que a gente precisa pensar. Vamos voltar um pouquinho só na escola, que eu esqueci de um detalhe que eu acho que é interessante você falar. A escola, na verdade, ela não tem que preparar a criança para ser profissional, a criança com deficiência ser profissional, mas para ser cidadã. É isso que é importante. Claro, né? Quando você pensa em escola, as escolas, e aí seja elas quais forem, estão muito preocupadas em resultado. Em formar a pessoa, preparar a pessoa para um futuro profissional ou para passar num profissional de uma boa, num vestibular de uma boa universidade, para que aí possa ser também um bom profissional. Mas as escolas esquecem que ela precisa também formar o cidadão. Transformar, né, passar valores socialmente adequados. E aí a inclusão das pessoas com deficiência, e não é isso só, mas esses valores também têm que ser transmitidos. É nisso que tem que pensar. E o profissional, pensando como pai, mais uma vez, se você coloca o seu filho numa escola que respeita a diversidade, essa diversidade, quando se refletir lá no ambiente de trabalho dele, ele também vai conseguir conviver. Então, para mim, essa escola é muito melhor por todos os aspectos. Tanto por atender eventuais necessidades que meu filho, com ou sem, porque eu tenho uma filha sem deficiência, com ou sem deficiência, possa ter. Ele vai saber como lidar com todas as diversidades, ou vai buscar soluções para essas diversidades que ele possa ter, a diversidade, desculpa. Mas ele também vai preparar para ele ser um bom profissional no futuro, sabendo lidar e gerir todo o grupo de trabalho que ele vai ter. Ele vai ser um bom líder nesse aspecto. Talvez você fazendo aquela diferença entre chefe e líder, ele vai ser um verdadeiro líder e não precise ser um chefe autoritário. Outra coisa, você mencionou várias vezes que seu filho tem um filho autista. Existe um projeto regional em andamento para melhorar o atendimento do seu filho, por exemplo, de outras crianças? Existe um projeto é chamado de Clínica Escola do Autista de Santos. Na verdade, ele não é uma escola, ele é um centro de referência de atendimento da pessoa com autismo. Então, assim, você não terá, pelo menos não há previsão no projeto, de aula naquele espaço. O que vai haver é uma série de profissionais de diversas áreas capacitados para atender as pessoas com autismo. Então, você tem fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo. E por que o nome escola? Porque você vai ter um professor com especialização em educação especial ou educação inclusiva e autismo, e educador físico. Então, além a previsão, por exemplo, também de nutricionista. Então, você junta esse grupo de pessoas, de profissionais, para eles juntos elaborarem um plano terapêutico individualizado para cada uma das pessoas que estão sendo atendidas. Esse projeto ainda é meio embrionário ainda, né? Ainda falta, vai ser feito em Santos, vai atender quantas crianças, mais ou menos? A previsão é de 100 crianças. 100 crianças. Que já nasce deficitário, porque a gente tem um número maior de autistas, por exemplo. Mas, infelizmente... Mas já é alguma coisa. É um primeiro passo, é um passo excelente. A gente não tem, pelo menos até onde eu sei, talvez no interior do estado tenha lógico, um nome diferente, mas uma abordagem semelhante. A gente não tem no estado de São Paulo, que eu saiba, existem alguns projetos também em andamento, mas não existe ainda tirado do papel. Aqui a gente já tem a lei, já temos decreto regulamentando a lei e já tem o grupo de trabalho já tentando dar efetividade a isso. Já tem, inclusive, o local do imóvel já previsto. A renda, né, obtida com o baile da cidade vai ser revertida, inclusive, para a implementação desse projeto. Esse é uma forma, na verdade, um pouco de política pública, né? Mas ainda falta muito ainda. Falta políticas públicas de forma geral. Falta. Porque a gente, é até difícil de encontrar números sobre as pessoas com deficiência. Então, se você não tem números e falta pesquisa, embora tenha leis estabelecendo a criação de núcleos de pesquisa, se você não tem número, você não sabe quanto investir, porque você não sabe
qual é a real necessidade. Então, o primeiro momento é a gente saber quem são os nossos deficientes físicos, é isso? Pessoas com deficiência no modo geral. Sim, então, assim, para poder atender a demanda que é necessária. Né? Exatamente. O quanto você vai investir na saúde... Onde estão essas pessoas? Onde estão essas crianças? Exatamente. Né? E que outra... bairros, locais? Qual é o tipo de deficiência? Isso tudo tem que ser levantado. Por que elas não estão na escola? Exato. É desídia dos pais? Sim, quando se refere a pessoa com deficiência, normalmente não é. Normalmente a criança não consegue chegar por algum motivo na escola. Então, assim, às vezes é desídia, como acontece com as crianças sem deficiência. Sim. Então, às vezes o pai ou a mãe, né, são negligentes e estão levando na escola. Pode ser tanto num caso quanto no outro. Mas, normalmente, os casos que eu tenho conhecimento é porque a sala de aula ou o transporte é insalubre e inadequado para aquela pessoa chegar lá. Então, ou ela chega e não consegue ficar, ou ela nem chega. Porque ela não, né? É aquilo que a gente conversou em outra oportunidade. Essa pessoa tem que ser... Imagina já, né, a pessoa com deficiência, adulta, tendo que ser carregada por colegas, já era um constrangimento muito grande. E aí você deu um exemplo para mim muito importante, né, o mar. Né? Você percebeu que Santos, né, com seus avanços, né, uns avanços mais do que as outras cidades aqui da região, ainda continua crianças com deficiência, com dificuldades para chegar ao mar, que é uma coisa maravilhosa. Né? Exatamente. Por quê? Porque o projeto ele não atende todas as praias. Ele é um projeto itinerante que de vez em quando está em cada uma das praias. Sim. Por que não em todas? As calçadas dos jardins, né? Eles têm alguma rampa, tem alguma coisa, mas é muito longe, às vezes, né? Você pega no canal 3 ali, aquela parte, né, do canal de madeira, eu volto a falar, esquece a pessoa com deficiência por um segundo. Vai com um carrinho de bebê ali, você vê que a madeira está levantada. É difícil a transitar. manutenção já não precisa de manutenção. O tempo todo, o tempo todo. Você falou também de brinquedos, né? Isso. Foi aprovado ano passado, em agosto do ano passado, embora já fosse obrigatoriamente, né, já deveria estar acessível, mas agora se estabeleceu um percentual. Então, parques públicos, tem que ter... praças, enfim. Tem que estar com 5% dos equipamentos, lógico, na medida do possível, adaptados. Você não tem nenhum. Eu não conheço nenhum em Santos. Se você conhecer, pode me falar. Inclusive, tem brinquedos que pode ser até perigoso. Para mim, com todo respeito, novamente falando, eu acho perigosíssimo. Apesar de cair na areia, eu acho aquele balanço perigosíssimo, porque você não tem apoio nas costas. Então, uma criança ainda